bem? Como é que você tá? Espero que você esteja bem. Nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre política. Meu Deus, política é um negócio que tem que tomar muito cuidado para o que vai falar, ainda mais sendo cristão, né? Todas essas coisas que envolvem a política, desde se um cristão deve, não deve participar de uma campanha eleitoral, se deve participar talvez de alguma disputa política, um embate político. Eu queria que você imaginasse uma situação agora. Imagina que assim, a gente pegasse todas as pessoas de direita que existem no Brasil, pega todo mundo e coloca numa ilha. Fala, ó, a partir de agora a gente vai ser um país, um estado, uma cidade 100% de direita, totalmente conservador, e a gente vai ficar aqui e não vai entrar ninguém de esquerda nesse lugar. E aí depois a gente vai fazer a mesmíssima coisa que a gente fez com essa ilha da galera da direita, a gente vai fazer com a galera de esquerda. Vai pegar todo mundo de esquerda, vai botar lá dentro e vai falar assim, ó, a partir de agora ninguém da direita vai entrar aqui, é só a esquerda que entra, não é mais nada, ninguém pode entrar mais, a não ser que essa pessoa seja de esquerda, seja adepto ao socialismo, ao marxismo e tal. Qual que vai ser o problema quando tudo isso acontecer? Essas ilhas realmente deixarem assim de ser uma história de ilusão e fosse realmente uma verdade. A verdade que aconteceu nisso tudo é que não ia existir um consenso, em algum momento vai existir uma quebra, porque o problema não é a esquerda, o problema não é a direita, o problema é o pecado que existem no nosso meio. Isso faz com que essas coisas sejam corrompidas. Não tem como pessoas de direita, mesmo sendo... a direita tende a ser um pouco mais cristã nesse sentido, né? Não, são todos cristãos. Cara, dentro de igreja a gente vê quantos problemas, quantas coisas que são... que a gente acaba passando vergonha como cristão por serem de igrejas. Mas por quê? Porque o problema é ser a igreja? Não, o problema não é a igreja. O problema é o pecado que existe dentro da nossa humanidade. E aí, toda religião existem um tripé para serem criadas. Um mal, então existe uma coisa que é a coisa ruim do mundo, então existe o mal, existe um redentor e existe uma redenção. Então se a gente usar esse tripé para fundar novas religiões, a gente pode usar a direita como uma religião, a gente pode usar a esquerda como uma religião, porque muitas pessoas depositam a sua fé na política, muitas pessoas depositam a sua fé talvez num candidato. Por exemplo, qual que é o mal numa visão esquerda, qual que é o mal desse tripé? Numa visão de esquerda. Então, o mal é o comunismo, o mal é o capitalismo. Se o mal é o capitalismo, então a gente tem que combater o mal. Quem vai ser o nosso salvador que vai combater o mal? Pode ser pessoas como o Lula, por exemplo. Cara, não, o Lula é o cara que vai combater esse mal todo. E qual que é a redenção da esquerda? É o socialismo, é o nível maior de todas as coisas. Então as pessoas entendem que isso é uma religião para elas. Qual é o tripé de uma religião? Quem é da direita? Qual que é o mal? Socialismo, comunismo. Quem que é o redentor? Bolsonaro é o redentor. E qual que é o suprassumo da redenção? É a monarquia bolsonarista. Esse é o projeto de poder que existe dentro de algumas pessoas, que algumas pessoas depositam. Isso é o que as pessoas mais anseiam, talvez de um mundo melhor, um mundo mais sem desigualdade, sem todas essas coisas. Mas a gente esquece que o problema não é a política. O problema do Brasil não é a desigualdade social. O problema do Brasil é o problema do mundo, que é o pecado que existe no nosso meio, o pecado que existe lá dentro do nosso coração, que se a gente não tratar essas coisas, cada dia mais nós vamos nos afundar em ideologias, nós vamos nos afundar em coisas que a gente produz na nossa mente como se fossem coisas salvadoras. E aí eu faço uma crítica, por exemplo, aos cristãos, que por um candidato político vai lá e fala 2, 3 palavras de Deus, vai lá, fala 2, 3 versos da Bíblia, eles, não, meu Deus, esse é o homem de Deus, esse é o cara que vai destruir o comunismo, destruir o socialismo no Brasil. Às vezes esse cara pode falar o quanto quiser, pode falar que é de Deus, vários versículos bíblicos, mas infelizmente a conduta moral dessa pessoa não condiz com aquilo que ela fala. E eu vou usar claramente o exemplo do nosso presidente hoje. É um cara que na sua campanha falou muito sobre Deus até hoje. Fala que foi traído como se fosse Judas pelo Moro. Fala várias coisas que remetem à visão bíblica. Fala assim, nossa, mas ele fala tanto de Deus, ele tem que ser um cara cristão. Mas o cara tá no 3º, 4º casamento, os filhos fazem o que querem no meio do governo. É envolvido em vários esquemas que até hoje não tem clareza nenhuma sobre o que pode acontecer, o que pode deixar de acontecer. É um cara
cara que não se importa em alguns pontos até mesmo com a vida das pessoas, desmerecendo tudo aquilo que tem acontecido no Brasil e no mundo em relação à pandemia, desmerecendo as mortes, desmerecendo tudo isso. Isso não são coisas de um caráter cristão. Eu não posso, como cristão, olhar para alguém, porque fala alguns versículos bíblicos, que vai ter um ministro assustadoramente evangélico, alguma coisa nesse sentido, eu não lembro exatamente a frase que ele usou, mas eu botar isso como ele vai ser meu salvador, ele vai ser minha redenção. Meu Deus, se você é crente, a sua redenção é em Cristo. Se você é cristão, a redenção que vai existir não é aqui nessa terra, é uma redenção a partir da hora que Cristo vem, e Cristo vai pegar tudo isso, vai julgar tudo isso que está acontecendo. E pro lado da esquerda é a mesma coisa, a gente vê quantos esquemas de corrupção que aconteceu no governo petista, todo o desvio moral que aconteceu no Ministério da Educação, nos ministérios que existiam, toda a corrupção, a quantidade de coisas que aconteceram internamente do governo, que todo ano aparece cada coisa nova, e mesmo assim existem pessoas que colocam a esquerda, colocam a direita como sendo as ideologias que vão trazer redenção nas nossas vidas. Então o cristão tem que participar da política? Tem. O cristão tem que participar na política, mas não pretendendo seguir uma ideologia A ou uma ideologia B, mas buscando botar o reino dos céus na política, trazendo a realidade do reino de Deus nesses lugares. Porque o reino de Deus é um reino de paz, justiça e alegria. Se essas coisas, como um candidato político, não estão sendo usadas, se essas coisas, se esses três pilares, que é o reino de paz, justiça e alegria, não tem sido o pilar de um projeto político, pode ter certeza que esse projeto não é um projeto cristão. Um projeto cristão visa sim buscar essas três coisas: paz, justiça e alegria. Existe paz num governo que talvez desmerece a morte de muitas pessoas? Existe paz num governo que roubou milhões? Não, não existe paz. Existe justiça num governo que não deixa claro se existe rachadinhas ou não, se começa a investigar, as coisas ficam cada vez mais atropeladas. Existe justiça num governo que uma hora libera a segunda instância, outra hora libera a terceira, não libera mais. Então existe justiça nisso? Não, não existe justiça, e nós precisamos ser as pessoas que vão buscar essa paz, essa justiça e principalmente buscar essa alegria. Ainda não estamos em época de eleições, nem nada do tipo, mas olha as pessoas que você vota. Não votem pessoas só porque eles falam 2, 3 palavras de Deus, ou se eles vão na sua igreja pedir um voto seu, ou se por acaso ele tem um título de pastor fulano de tal, apóstolo fulano de tal. Seja crítico. Seja crítico com essas pessoas, porque só assim, buscando pessoas que realmente vão buscar um reino de Deus na terra, com um reino de paz, justiça e alegria, vão ser as pessoas que de alguma forma, não porque elas podem trazer a redenção na política, não por causa disso, mas porque talvez de alguma forma elas podem sim trazer o reino de Deus na esfera política. Que Deus abençoe sua vida e eu espero que esse vídeo possa te ajudar de alguma forma. Curta, compartilhe, que Deus abençoe você e, cara, vamos ter uma visão um pouco mais centrada no Evangelho, vamos ter uma visão um pouco mais cautelosa. Não tenha partidos políticos ou pessoas políticas como pessoas que vão trazer redenção na sua vida. Que Deus abençoe você, espero no próximo vídeo e tchau!